Bom, pessoal, hoje vou fazer um áudio um pouquinho mais longo para o pessoal interno, porque eu tive um debate interessante aí, sexta e sábado aí, no grupo de educação, puxado aí pelo Fernando, com algumas questões, e acho que a gente deve aprofundar essa questão, que eu acho que ela é importante. Porque o Fernando, eu tenho trabalhado com alguns autores, tenho questionado alguns autores e na verdade, defendido outros, mas no fundo, o que eu faço, eu entro no supermercado de narrativas e vou buscar conceitos e ideias nas narrativas das pessoas para ver o que a gente pode trazer aqui para o nosso edifício do pensamento. Então, às vezes, são algumas ideias interessantes para a filosofia, para a teoria, para a metodologia. E como a gente está trabalhando, na minha opinião, no que eu estou chamando de ciência 2.0, em que o foco é problema, o foco não é assunto e o foco não é questões existenciais. Bom dia, questões existenciais e artísticas, mas metodologia para lidar com o problema, porque quando você fala que a gente trabalha com uma ciência que vai trabalhar com problema, em que a gente vai ter um forte foco em problema, você está falando que você vai desenvolver uma metodologia. Para você lidar com o problema, você tem que ter uma metodologia. Então, todo o esforço filosófico, teórico, vai levar a gente para uma metodologia. Então, quando a gente vai escolher nesse mercado de ideias, nós vamos escolher pensamentos, ideias, conceitos, conceitos, etc., o que nos ajude a resolver o problema. E aí quando a gente fala do problema, a gente tem uma métrica para dizer isso ajudou ou não ajudou a resolver o problema. Porque você tem um campo, um laboratório para análise. Não é uma coisa assim, então você escolheu esse autor, isso é bom também para você, parabéns. Você escolheu esse conceito aqui desse autor, parabéns, isso é muito interessante, né? E aí todo mundo bate palma e tal. Não, peraí. Você escolhe autores, esses autores têm conceitos, e dos conceitos você pega os conceitos e escolhe alguns conceitos, e aí você vai juntar aquilo tudo para ter uma narrativa, para as pessoas entenderem o que você está falando, qual é o diagnóstico, né? Entenderem qual é as revisões filosóficas que você está fazendo, as revisões teóricas, as revisões metodológicas, tudo encadeado, e no final de tudo você tem uma entrega e você tem um resultado. Então, algumas coisas que eu observo é o seguinte: primeiro, trabalhar com ciência para problema, em que o foco é desenvolver a metodologia, porque o problema está ali, você vai desenvolver uma metodologia para resolver o problema. Eu vou operar um cidadão de apêndice. Então, qual é a metodologia? Abre a barriga ou faz 3 buracos. Não, peraí, agora tem uma metodologia dos 3 buracos. Qual é a vantagem? Menos tempo no hospital, mais barato o tempo, menor tempo de recuperação, mais barato o procedimento, tudo de bom. Tem algum problema, né? Em termos de risco, o paciente não. Então, ao contrário, melhorou. Então, você tem um resultado. Então a gente propõe ter uma metodologia. O que uma empresa tem que fazer em relação ao digital? Se preparar para a uberização, para a blockchainização, para o novo modelo de comando e controle.
Então tá, beleza. Então quais são os conceitos dos autores? Então a primeira coisa que eu percebo nesse debate é que quando a gente se compromete com esse tipo de ciência, a gente é mais rigoroso no sentido de que nós não estamos abertos para tudo. Nós temos que ter critérios para poder no final dizer, os critérios foram esses, os conceitos que nós pegamos são esses, a metodologia é essa e o resultado é esse. Como a gente está tendo hoje no mercado, não existe uma metodologia de outras pessoas que estejam funcionando, as organizações tradicionais não estão conseguindo liderar os novos mercados, então existe um buraco aí. Bom dia. Existe um buraco aí, esse buraco precisa ser preenchido e nós estamos tentando preencher esse buraco. Então essa é a primeira coisa. Então essa dificuldade da gente fazer uma ciência em que faz escolhas. Não é mais aquela, tá tudo bem, tudo que a gente fizer tá legal, todo mundo bate palma porque não tem resultado. Agora tem métrica. Então, trabalhar com essa ciência significa escolhas, decisões, foco, né? Então, e aí a gente tem uma proposta de métrica. Ah, mas a gente não tem ainda cases de sucesso usando essa metodologia. Não. Mas a gente, provavelmente, a gente já teve algumas experiências e quando a gente fala disso, provavelmente a gente teria mais chances de resultado, aparentemente, do que está tendo hoje. Então essa é a primeira coisa. Então trabalhar com ciência, com foco em problema, em que vai se desenvolver metodologia, é fazer escolhas. A outra coisa que para mim também ficou evidente, claro, é a discussão dos autores. Nós não somos apaixonados por autores. Nós somos apaixonados por algumas ideias de alguns autores. E aí quando a gente fala por ideias de alguns autores, por exemplo, quando a gente fala de demografia, o primeiro cidadão que falou a série sobre demografia foi o Malthus. E toda vez que a gente fala em demografia, alguém já fala lá, você é malthusiano, né? Então, ser malthusiano seria pegar, o Malthus tem 3 partes, o pensamento dele, né? A base que a gente pega aumentou a população, nós vamos gerar uma crise. Isso eu acho que ninguém vai questionar. Agora, como a gente resolve essa crise, que ele achou que não tinha saída, e o que a gente faz a partir dessa crise, que ele também achou que não tendo saída, o pessoal tinha que deixar os pobres entregues à própria sorte. Aí o Malthus ficou um cara condenado. E aí quando você fala em população, as pessoas vão falar de Malthus. Então, existe uma discussão interessante que os autores... Bom dia. Os autores não nos interessam. O que nos interessa são conceitos dos autores e não todos. Porque às vezes algumas coisas prescrevem e outras não. Eu, por exemplo, no McLuhan, tem várias coisas do McLuhan que eu não pego. Bom dia, amor. Bom dia. Eu não pego essa coisa de mídia quente, mídia fria. Não pego. Para mim, não vejo aonde vai agregar, né? McLuhan tem um lado artístico muito forte. E eu não pego determinadas coisas dele. Mas eu pego a parte que fala das tecnologias como extensão do homem, mudou a mídia, mudou a sociedade. Ponto, já peguei coisas interessantes, como eu peguei coisas interessantes do Malthus. Então eu pego um pedaço. Então você tem que ver que autores. Então, por exemplo, o Harari eu peguei coisas também. Evolução cognitiva oral. Mas eu não pego o Harari todo. Ah, não, porque o Harari, porque tem fulano, que tem ciclano. Peraí, cara. Isso aí é ciência 1.0. É a ciência voltada para as pessoas fazerem exposições bacanas e tal, tudo na base quase artística. E não para resolver o problema. Porque quando você vai resolver um problema, você tem que tomar decisão. O que eu faço?
faz isso aqui, isso aqui, isso aqui. Né? Bom dia. Então, a gente vai trabalhar com essa ideia dos autores. Mas os autores a partir dos seus conceitos interessantes, e não dos autores. Então, aí o Fernando me coloca, não, que tem esse autor. Não, me traga o autor, me traga os conceitos desses autores que questionam algo que nós estamos estruturando na nossa narrativa, ou que agregam algo na nossa narrativa. E aonde que eles agregam? E aonde que eles questionam? Precisa ler fulano, tá? Fulano lê o quê de fulano? Qual livro? Qual página? Qual conceito? Qual ideia? Não no geral. E é isso, a gente tem que começar a se habituar. O que a gente vai pegar de fulano, beltrano, ciclano, para melhorar a nossa narrativa? Porque a narrativa tem um anteprojeto, tem um pré-projeto, tem um anteprojeto, tem um projeto. Então, quando a gente fala de filosofia, nós estamos falando do pré-projeto, a concepção do projeto. Quando a gente fala de teoria, nós estamos falando do anteprojeto. E quando a gente fala de metodologia, já do projeto em si, já implantando o projeto. Então, o conceito está equivocado, tá? Então está equivocado, então você vai trazer um autor que está com esse problema, para agregar o quê? De que forma? É isso. Então essa que é a questão. Então a primeira, a gente tem uma ciência focada em metodologia. Isso faz com que a gente tenha que escolher. Segundo, não trabalhamos com autores, trabalhamos com os conceitos que os autores têm. E às vezes pegamos alguns conceitos de alguns autores e descartamos os outros. Então quando a gente brinca, a gente tem uma estátua do McLuhan, tem uma estátua e tal, seria talvez uma indução ao erro. Né? Talvez tenha que parar de falar sobre isso. Em que a gente vai ter, na verdade, as ideias, né? E aí, em vez de falar das estátuas desses autores, falar de algumas ideias. Então aí seria um esmeralda, um diamante daquelas ideias que eles trouxeram. E por acaso foi fulano que lapidou essa ideia. E a gente trabalha em cima da ideia e não do autor. E aí talvez a gente tenha que fazer um ajuste nisso para evitar das pessoas, então vamos colocar na galeria da fama da nossa escola fulano. E a gente na verdade nunca faz isso integralmente, sempre trazendo alguma parte do cara, alguma ideia, algum diamante, alguma coisa interessante ali, né? Então acho que aí faz isso. E por fim, a terceira coisa que eu quero discutir, que a gente entrou também na discussão, porque eu tinha feito dizendo que o Harari é platônico. E, na verdade, a nossa escola é aristotélica. E aí é uma coisa importante perceber qual é a diferença dessas duas coisas, que é uma divisão que vai acontecer lá atrás. Ela não é binária, ela não é mutiladora, ela é uma discussão real, concreta, de forma e conteúdo. Então, quando a gente fala de ordem espontânea, inteligência coletiva, cultura da participação, ordem espontânea, Mises e Hayek, inteligência coletiva, Pierre Levy, cultura da participação, Clay Shirky, todos esses autores são aristotélicos. Porque essas pessoas só vão falar desse tipo de coisa porque o debate é a forma. É o que o McLuhan diz lá, que ele diz, não adianta a televisão, o canal, independente do canal da televisão que você está assistindo, a mídia está fazendo a tua cabeça, só pelo fato da mídia, ele está falando da forma. Então ele não está, ele percebe que o... Bom dia. Ele percebe que a forma faz a diferença. Então para que ele possa pensar isso, oi, tudo bem? Para que ele possa pensar isso, ele parte de Aristóteles. Porque ele vê o mundo, o ser humano, como uma espécie em aberto. Ele parte da sobrevivência. Ele parte do ser humano como uma espécie que está sobrevivendo. E não de uma espécie que tem uma missão, que é a ideia do Platão. Porque o Platão, objetivamente, o que ele faz? Ele diz, existem ideias que estão fora do ser humano e eles se aproximam dessas ideias. Então é um pensamento existencial.
É um pensamento que parte da existência. Independente da sobrevivência, o ser humano vai caminhar para essas ideias que estão fora da sociedade. E o Aristóteles vai questionar isso. Fala, não, a gente caminha num processo de aprendizado contínuo. Não tem esse lado de fora. Não tem essa tampa do quebra-cabeça. E aí ele vai dizendo assim, conforme a gente for melhorando, conforme a gente for tendo demandas de sobrevivência, nós vamos caminhar e resolver esses problemas. Então, quando a gente tem que entender que nós somos aristotélicos. Porque a gente vai descartar o Harari, por exemplo, quando o Harari começa naquele livro, lá no Sapiens, que eu já critiquei, lá atrás, quando ele fala assim, e o ser humano ainda não chegou ao seu objetivo. Isso é platônico. Porque ele parte do princípio que a espécie tem uma meta, que não seja a da sobrevivência da melhor maneira possível, que é aristotélica. Então ele parte da existência. Então que a gente tem que ter uma meta, que alguém sabe qual é, e todo mundo tem que ir naquela direção, porque aquilo ali, né? Então ele está falando de Platão. Então quando a gente fala de ordem espontânea, todo mundo que é platônico não vai gostar, vai ser pessimista, vai criticar, vai... Isso foi uma escolha que foi feita. É a escolha número 1 que foi feita. Né? Pessoas que defendem a forma e não o que está dentro do canal, né? Pessoas que defendem os canos e não o que corre por dentro dos canos são aristotélicas. E a gente fez essa opção. E essa opção existe. Porque a visão platônica, que é existencial, ela tem que vir depois da sobrevivência. Primeiro a sobrevivência, depois a existência. Porque se você não tiver pão, você não consegue sonhar nada. Então, normalmente, o Platão cai bem numa sociedade quando ele vai para o mundo artístico, em que as pessoas têm viagens, e aí, a partir dali, né, não precisa de matemática. É uma coisa mais existencial. E para um pensamento, para uma ciência que vai se trabalhar em cima de problema, Platão vai ser afastado. Ele vai caminhar cada vez mais para a arte e para a religião. Mas ele vai se afastar da academia, aos poucos. Porque o pensamento dele não é um pensamento matemático da sobrevivência. E quando você fala de uma ciência voltada para a sobrevivência, voltada para a solução de problemas, você está falando de sobrevivência e não de existência. Ah, mas você não acha legal ter também um debate sobre existência? Sim, claro. Mas nessa ordem. Primeiro a sobrevivência, depois a existência. E a ciência 2.0, ela é aristotélica. Porque quando você fala do Waze, você fala do Uber, você está falando de... Não importa muito... Bom dia. Não importa muito como é que você vai caminhar. Né? Não importa muito como você vai caminhar, desde que você esteja sobrevivendo e depois existindo da melhor maneira possível. Então a gente vai aprofundando essas coisas e a gente vai fazendo escolhas. Não há possibilidade nessa nova ciência não fazer escolhas. E quando a gente tiver essa ideia assim, não vamos fazer as escolhas, porque isso vai nos limitar, isso vai mutilar, etc. Papá, né? É quando essas escolhas não são feitas baseadas em critérios bem claros e definidos, articulados numa determinada linha de raciocínio. Então, quando a gente fala que nós estamos, ao fazer essas escolhas, nos mutilando, não, nós estamos focando. Quando a gente fala em mutilação, a gente está falando da ciência 1.0, em que todos os debates são possíveis porque está se falando só de existência, não está se falando de solução de problema. Então, um pouco por aí eu queria compartilhar isso com vocês. O que vocês dizem?